Salve, salve, meus amores! E aí, show de bola? Estudando muito, focado aí nos seus resultados, nos resultados positivos, comunicando coisa boa para você, comunicando sempre assim, ó, eu vou ser aprovado no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E essa comunicação, o que gera mesmo? Lembra lá dos vídeos anteriores, onde o professor falou assim, ó, comunicar bem gera o quê? Bons pensamentos. Então, meus pensamentos são sempre que eu serei aprovado, eu já me vejo fardado, eu já me vejo trabalhando, eu já vejo até com o meu primeiro salário do Corpo de Bombeiro doando ao professor Edson. É uma boa ideia, hein? Pensa nisso aí. E aí esses pensamentos geram bons sentimentos e esses sentimentos, eles passam a gerar dentro de você uma crença. E essa crença é uma crença o quê? De realização. É uma crença fortalecedora. É aquela crença de que nada vai impedir que eu seja aprovado. Tudo aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Estudar, focar, me esforçar, me dedicar, eu tenho certeza. Essa é a receita do bolo para a sua aprovação. Antigamente, muito antigamente, a gente gostava de dizer assim, né? Não existe receita de bolo, depende de muitos fatores. Pessoal, com o passar do tempo, a gente aprendeu que é diferente, né? Tem receita do bolo? Sim. É só você fazer aquilo que está dentro do seu alcance. O que é o seu alcance? Estudar, se dedicar, focar, não é assim? Fazer a agenda programada, que o professor já ensinou para vocês. Agora, o que não depende de vocês é uma doença, um acidente, uma coisa que, Deus o livre, isso não vai acontecer com você. Eu profetizo só coisas boas para sua vida, ok? Então, olha lá, meus amores, foca aí, pensa coisa boa, acredite que vai dar certo. Juntos nós vamos passar para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ok? Mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar aí nos nossos vídeos o seguinte, lembre-se sempre, ó, olhe lá os nossos canais, canal do Estúdio Aulas, o canal do Professor Eds, a minha fanpage, a minha página, olhe lá na fanpage, página do Estúdio Aulas, tem muita coisa lá já, coisas não só de emergências hospitalares, mas de outras disciplinas, tá tudo lá, nós criamos e-books para vocês, o meu e-book tá fresquinho, eu contei a história da RCP, fiz toda uma pesquisa ali com datas, com pessoas que foram os pesquisadores iniciais, até chegar no dia atual, no momento atual, contando a historinha, tá lá, preparada com todo carinho para colocar disponível para vocês, ok? E o detalhe, hein? Gratuito para você, tá certo? Fica aí, olha lá, se inscreva nos nossos canais, olhe, coloque lá também as suas observações, às vezes você tem observações para elogios, observações positivas, e nós também consideramos as observações negativas, tá bom? Às vezes existe uma crítica, né? Às vezes a pessoa fala assim, ó, professor, não estou gostando muito disso, da forma como está sendo feito. Põe lá também, porque eu aprendi o seguinte, na verdade as pérolas, as grandes pérolas são retiradas às vezes dos erros, né? Porque aí às vezes a gente tem lá um errozinho, a gente passa a não cometê-lo mais, e aí parte para a excelência total, ok? Fica aí a minha dica, fica aí a minha proposta para vocês. Coloquem lá, se inscrevam, coloquem suas observações. Vamos para a nossa questão, do nosso quarto vídeo. Olha lá. Pessoal, para uma suposta vítima de parada cardiorrespiratória, asfixia, como em casos de afogamento, a prioridade é... A dica do tio, hein? Olha essa questão, IBFC 2011. Leia com atenção. Então vamos lá. Para uma suposta vítima de parada cardiorrespiratória, uma PCR, asfixia, como em casos de afogamento, a prioridade sempre é. Vamos analisar os itens. Olha o item A. Acionar o serviço de emergência e urgência. Verdade? Verdade até aqui, né? E aguardar o profissional especializado para iniciar a reanimação cardiopulmonar. Isso aqui está completamente falso. Lembra lá? A gente está estudando a nossa parte teórica. Vem aqui para mim. Deixa eu explicar um negócio aqui, relembrá-los. Olha só um detalhe. Lá nas nossas aulas, tanto online quanto presencial, a gente chama atenção para isso. Primeiros socorros, ela é uma técnica que ela não é aplicada somente por pessoas especializadas, pessoas da saúde, profissionais socorristas, não. Primeiros socorros pode ser aplicado por qualquer pessoa.
O que é importante aí é que essas pessoas saibam pelo menos o básico, não é? E o básico, quando eu digo básico, não é você não precisa fazer um curso de primeiros socorros para saber o básico. Isso pode ser ensinado nas escolas de primeiro, segundo grau, entendeu? Em países desenvolvidos, isso é ensinado desde a primeira infância. Não é igual aqui, né? Muitos de vocês, muitos de nós, só fomos ter contato com técnicos de primeiros socorros na faculdade. Aí não, aí tá errado. O maior número de pessoas que tiverem noções de primeiros socorros, isso, pessoal, é capaz de salvar muitas vidas. Salva muita gente. No nosso curso, a gente coloca alguns gráficos lá, algumas estatísticas, onde aponta que mais de 80% das pessoas que infartam, elas infartam dentro das suas próprias casas, não é na rua, entendeu? Então, provavelmente, alguns de vocês vão presenciar em algum momento da vida de vocês um infarto. E vocês precisam ter o quê? Noção de primeiros socorros. Então, quando você se depara com uma situação dessa, você não faz igual o item está dizendo lá, né? O item está dizendo que é para aguardar os profissionais especializados para iniciar a reanimação cardiopulmonar. Jamais! Lembra dos estudos? A cada 1 minuto que eu atraso o atendimento, eu vou diminuir as chances de até 10% de recuperação desse paciente. Então, não tem que esperar nada. Inicie imediatamente as manobras, ok? Vamos para o item B. Ó, primeiramente, acionar o serviço de emergência e urgência e depois utilizar um desfibrilador automático externo. Veja esse item aqui, a jogatina de palavras, né? Que o professor sempre falou para vocês prestarem atenção. Se eu tiver, o item está dando a entender que eu tenho um desfibrilador. E eu tenho um desfibrilador, então o que eu faço? Primeiro eu vou chamar a emergência e urgência, depois eu vou utilizá-lo. Tá errado. Lá no Guideline 2015, o Guideline de 2015, vocês vão, quando vocês estudarem lá, e quem está estudando com a gente aí, tá vendo o professor abordar isso. Ele diz o seguinte, se eu tiver o desfibrilador, principalmente em casos de, por exemplo, quando eu tenho uma situação de uma parada cardiorrespiratória presenciada, o desfibrilador está até já posicionado, o que eu faço? Entro com choque imediatamente. Nesse caso aqui, nesse item, se eu tenho um desfibrilador, o que eu faço? Identifiquei a parada cardiorrespiratória, o quadro de parada cardiorrespiratória, eu dou logo o choque. Eu entro com choque e já imediatamente chamo socorro lá, o pessoal especializado, já iniciando as manobras. Então esse item aqui é o item que a gente entende que é falso, porque está deixando subentendido que eu tenho um desfibrilador e mesmo tendo, eu primeiro vou chamar o socorro. Não, eu vou utilizar. Professor, e o desfibrilador? Qualquer pessoa utiliza? Não precisa ser pessoas especializadas? Não precisa. O desfibrilador é um equipamento de muito fácil utilização, ok? É autodidata, explicativo. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de primeiros socorros consegue utilizá-lo, isso de uma forma muito, mas muito facilitada, ok? Vamos para o outro item. Olha o item. Item C. Aplicar compressões torácicas com ventilação de resgate por cerca de 5 ciclos e acionar o serviço de emergência e urgência simultaneamente à avaliação da parada cardiorrespiratória. Perfeito esse item, né? Olha só, eu inicio sempre com as compressões torácicas, lembra lá do cabide, que não é mais, hoje a gente não faz mais o ABC da vida, isso aqui deixou de existir, agora eu vou sempre utilizar o cabide. Compressões, vias aéreas, avaliação dessa via aérea, né? E ventilações. Então, olha lá, ó. Primeiro, realiza as compressões, perfeito, sempre com esses 5 ciclos. O que são esses 5 ciclos? Respeitando sempre as 30 compressões para 2 ventilações, divididas em 5 ciclos, onde eu vou ter um total de 100 compressões a 120 compressões por minuto, segundo o novo Guideline de 2015. E depois, né, o serviço de urgência e emergência, avaliar isso aí, realizando todo esse processo de forma simultânea, que é uma observação também feita pelo Guideline, eu vou avaliar a parada cardiorrespiratória e acionar o socorro. Beleza? Esse item aqui é um item o quê? Verdadeiro, show de bola, bem completinho. Olha a letra D. Usar o soco precordial, lembra daquele soco? Pá, Dr. House, né? Antes de acionar o serviço de emergência e urgência. Esse soco precordial, ele não vai ser aplicado nessa situação aqui, ok, pessoal?
Então, não se aplica soco precordial. Alguns profissionais, vão ver algumas pessoas dizendo que ainda é feito. Mas não nesta situação, ok? Então ele está dizendo que primeiro eu vou lá, aí antes de estou fazendo a avaliação, eu já dou logo um soco, pá, na pessoa. Depois eu vou e chamo a emergência, avalio a situação. Não é nada disso. Esse item aí é o item o quê? Falso. Então qual é a letra correta? É a letra C. Aplicar compressões torácicas com ventilações de resgate por cerca de 5 ciclos, acionar o serviço de emergência e urgência simultaneamente à avaliação da parada cardiorrespiratória. Volta aqui para mim. Olha só, uma coisa legal, interessante nessa questão aqui. Coisas que a gente vem falando, né? Isso vai se tornando repetitivo e isso é importante, porque nós aprendemos com as repetições sobre forte impacto emocional. Não se esqueçam disso. É repetindo, 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 repetindo até chegar à perfeição. Olha só que coisa legal, ó. Um resumão rápido disso aqui. Quando eu vou realizar o socorro, o que eu faço? Eu primeiro avalio a segurança da cena, minha segurança, a segurança do paciente. Uso EPIs, me aproximo do paciente e faço a avaliação que a gente chama de estímulo verbal e doloroso, fazendo o estímulo em região hipotenar e supraclavicular, onde eu avalio tanto a resposta periférica quanto central. Depois disso, eu garanto a superfície rígida e plana, e no momento da avaliação ali, se tem o pulso carotídeo, sempre utilizando os dedos indicadores e médios e sem cruzar a traqueia, não é assim que a gente aprendeu? Eu toco por 10 segundos e avalio o pulso carotídeo. E ao mesmo tempo dessa avaliação, eu já avalio também, já solicito um socorro. Lembra lá? É onde está escrita essa coisa do simultâneo. Que o guideline ele chama atenção para isso, né? Chama bastante atenção. Fazer essa avaliação e de forma simultânea chamar o socorro. Feito isso, eu inicio as compressões, 30 compressões. Logo após, eu já hiperestendo, sempre fazendo com que a cervical ela fique imobilizada ali, muito bem protegida para evitar o agravamento de uma outra situação. Eu hiperestendo, abro o mento e ali eu vou realizar as ventilações. 2 ventilações com um tempo de 6 segundos de uma para a outra. Dica importante, pessoal, importante, ó. Eu posso ter um quadro de parada respiratória e ter frequência cardíaca. O inverso não. Lembra que eu avaliei lá a frequência cardíaca, ou se tem batimento? Se não tem batimento, o paciente tem respiração? Lembra da brincadeira do tio? Se verificou o batimento, não tem batimento cardíaco, não tem frequência, e o paciente está respirando, corre, criatura, que isso é assombração, entendeu? Não existe essa possibilidade. Agora, a parada respiratória com frequência, isso pode existir, ok? E vai ser feito o quê? 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações e diz o guideline que é de 100 a 120 compressões por minuto. Filho, você vai acertar isso, é garantido, é mole, primeiros socorros e emergências hospitalares. É por isso que Deus é bom. Ele colocou lá emergências hospitalares, peso 2, maior número de questões, porque ele quer que você seja aprovado. Fica aí a dica do professor Edson. Beijo no seu coração.